Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Uma alegria estar com você então nessa oportunidade. Nós vamos estar dando continuidade a nossos estudos então do Breve Catecismo, que é uma visão então das doutrinas bíblicas de uma forma abrangente, edificante e também bem didática. O Breve Catecismo, ele não tem nada de que venha a trazer somente a letra, no caso, né? Ele não tem nada de frio. Ele não é um ensinamento frio, um ensinamento sem unção. Mas esse ensinamento é um ensinamento totalmente voltado para as Escrituras e, portanto, sim, um ensinamento com graça, com unção, porque é um ensinamento que traz doutrinas cristãs à luz da Bíblia Sagrada, e doutrinas cristãs ensinadas à luz da Bíblia Sagrada, elas não esfriam o crente. A teologia não esfria o crente, mas ela fortalece a fé do cristão. Então vamos para o nosso estudo. Desde já eu peço que você esteja curtindo, comentando, se inscrevendo aqui no canal e também compartilhando esse vídeo, para que mais pessoas sejam abençoadas através desse conteúdo. Então, estamos aqui na pergunta 32, que bênçãos gozam nessa vida aqueles que são eficazmente chamados. Então, na aula anterior, nós vimos o que é o chamado eficaz. Nós vimos como Deus chama eficazmente aqueles os quais são eleitos. E nessa aula nós estamos vendo então quais as bênçãos que eles recebem. Falando sobre a eficácia do chamado, é porque Deus, quando chama, realmente a pessoa ela é transformada. Porque se nós dissermos que essa pessoa que é chamada eficazmente não é transformada, então estamos dizendo que Deus ele não tem poder para transformar essa pessoa. Aqueles que são eficazmente chamados, eles gozam nessa vida da justificação, adoção e santificação e das diversas bênçãos que acompanham estas graças ou delas procedem. E as nossas referências bíblicas estão então em Romanos, no capítulo de número 8 e o versículo de número 30, que vai nos dizer o seguinte. Capítulo 8 de Romanos. Você que tem uma Bíblia, por favor, abra. Verso de número 30 e acompanhe a leitura. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Então veja, o apóstolo Paulo aqui está falando que aqueles que o Senhor chamou, eles foram justificados em Cristo Jesus, na obra salvífica que Cristo operou por eles na cruz do Calvário. A fé no que Cristo fez por eles. Essa fé que foi uma dádiva de Deus na vida desse chamado. Então, fez com que essa pessoa fosse justificada. Não por suas obras ou seus méritos, mas pela obra e mérito de Cristo. A bênção da adoção, ou seja, fomos feitos filhos, éramos antes escravos do pecado, éramos antes alheios, em trevas estávamos, mas agora fomos reconciliados. Fomos chamados para perto de Deus. Fomos chamados para perto de Cristo. E o Senhor em Cristo, então, Ele nos aceita como filhos. E dentre, então, muitos irmãos, participamos dessa igreja, a igreja do Senhor. E também somos considerados em Cristo irmãos do próprio Senhor. Então, filiação de escravos do pecado a filhos de Deus.
irmãos de Cristo, Cristo o primogênito. Que honra para nós! Que maravilha! Também temos a referência em Efésios, no capítulo de número 1 e no verso de número 5. Efésios, capítulo 1 e verso de número 5, que vai nos dizer o seguinte: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade. Então o Senhor nos predestinou, nos chamou como filhos, o Senhor nos adotou, segundo a sua bondade, a sua misericórdia, segundo a sua soberana vontade. E também temos a nossa leitura em 1 Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 30, que vai nos dizer o seguinte: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E o verso 31, né? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, em Cristo temos redenção. Em Cristo fomos justificados, santificados. Bendito seja o nome do Senhor, que possamos nos gloriar nele. E não há bênçãos maiores que essas. Que bênção se compara, que conquista se compara a sermos regenerados, justificados em Cristo, santificados nele, novas criaturas, em sermos filhos de Deus. Qual a bênção nessa terra, eu pergunto a você, que se compara a isso? Agora, o que nós vemos hoje é um evangelho que promete coisas aqui na terra e não apresenta aquilo que vem do céu, que tem a ver com isso aqui que nós estamos falando. Então, é deixado em segundo plano a mensagem que mostra o evangelho genuíno. É deixado em segundo plano o ensinamento que mostra que as maiores bênçãos são as espirituais. E é colocado em um pedestal em primeiro plano para chamar a atenção das massas, das pessoas, das multidões, bênçãos materiais, vitórias, portas abertas em qualquer aspecto da vida e curas, maravilhas e milagres, poder. É tudo isso colocado em primeiro lugar e deixado de lado essa outra parte, que é a principal. Assim como os dons espirituais, o principal é o que está em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, que é o amor. É aquele que não passará, aquele que permanecerá. O amor, esse dom que é superior aos outros, conforme no capítulo 13 de 1 Coríntios, o verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Então veja que muitas vezes as pessoas estão equivocadas no seu cristianismo por não olharem para o evangelho de uma forma honesta, de uma forma cristocêntrica e de uma forma a honrar a mensagem da cruz, mas olharem somente com interesse humano e não realmente com sentimento de espiritualidade, de priorizar em primeiro lugar o reino dos céus, sabendo que o demais não há o que se preocupar. Por isso que Jesus ele falou ao jovem rico: você tem feito tudo isso? Então faz o seguinte, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e vem e segue-me. E ele se retira triste. Então o Senhor vai dizer: quão dificilmente aqueles que confiam nas riquezas entrarão no reino dos céus. E no nosso tempo, né,
nós vivemos num contexto em que as pessoas são muito dependentes, então, de um olhar material, porque nosso povo é um povo sofrido, é um povo carente, é um povo necessitado. Mas a necessidade primordial continua sendo a necessidade da alma. A alma carente, a alma necessitada, a alma que precisa ser reconduzida a Deus através de Cristo. E não é fazendo promessas mirabolosas, grandiosas, que a alma será conduzida a Cristo. Muitas vezes, as mensagens no meio cristão são pregadas para forçar as pessoas a virem a Cristo por interesse, através de somente um decretar, creia e será feito na tua vida isso. Mas essas mensagens acabam então apresentando um Cristo limitado para as pessoas, um Cristo que está carente delas. Apresenta um Deus que está implorando o favor delas. Essas mensagens não apresentam o verdadeiro Deus das Escrituras, o Deus que é soberano, o Deus que é infinitamente poderoso, glorioso e digno de todo temor, adoração e reverência. Porque quando o Evangelho é pregado, ele deve ser pregado de uma forma a confrontar o homem e não massagear o seu ego. O Evangelho deve ser pregado de tal forma que as pessoas venham a dizer: o que faremos, pois, para que venhamos alcançar, então, a salvação? O Evangelho deve ser pregado, apresentando aos homens quão falhos eles são, quão pecadores eles são e quão merecedores da ira de Deus eles são, para que os homens, então, verdadeiramente tomem consciência da sua pecaminosidade, tomem consciência da sua situação e clamem a Cristo, pedindo a misericórdia, pedindo a salvação, pedindo a libertação. Então, verdadeiramente acontecerá que o Senhor libertará, transformará, convencerá, mudará, regenerará, porque então a terra foi preparada da maneira adequada e pessoas virão na forma adequada. Então aqui, sobre esses benefícios que nós falamos, que é a santificação, justificação e adoção, o que devemos notar neles? Devemos notar que esses benefícios são totalmente vinculados à vocação eficaz. Além disso, devemos notar que vocação ao chamamento, no sentido bíblico da palavra, não pode falhar ou permanecer ineficaz. A vocação eficaz tem o poder de produzir o efeito pretendido, que é capacitar-nos a abraçar a Jesus Cristo. Tem também o mesmo poder de nos conceder certos benefícios. Então veja que a vocação eficaz, ela opera o efeito. Deus, ele não é limitado, mas quando ele chama, realmente a pessoa é vocacionada, é transformada. Não deixa dúvidas da transformação, não deixa dúvidas da libertação. Por acaso alguém na Bíblia que foi chamado verdadeiramente, eficazmente por Cristo, ele foi a obra feita incompleta? Aí você vai falar em Judas. Judas, já no Antigo Testamento, era chamado daquele que havia de trair. Aí você pode falar sobre Demas, que desamparou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não disse que Demas abandonou a Cristo, simplesmente disse que Demas o desamparou e amou o presente século. Mas nós não sabemos o fim de Demas. Então nós devemos observar que, na sua grande maioria, aqueles que são chamados pelo Senhor realmente,
eficazmente eles permanecem. Aí você pode falar, podemos citar Pedro, sobre aqueles falsos profetas que Pedro fala, que eram fontes sem água, nuvens sem chuva, e o provérbio verdadeiramente diz, quando eles acabam retrocedendo, né? O cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao despojadouro de lama. Mas a própria passagem vai falar que é um cão. Um cão não tem a sua natureza transformada, então permanece sendo cão. Um porco, mesmo que você tire ele do chiqueiro, leve para um local limpo, mantenha ele limpo, no dia que você soltá-lo, ele vai procurar a sujeira, o barro, o lodo. Então, é diferente quando alguém realmente tem a sua natureza transformada por Cristo. Nasce de novo, Cristo faz com que ele nasça do Espírito. E eficazmente Deus, em seu poder infinito e soberano, gera uma nova criação ali. E essa pessoa verdadeiramente recebe esses benefícios. É claro, com tribulações, com sofrimentos, com lutas, com dificuldades, com perseguições, mas essa pessoa, ela foi chamada. E aquele que começou a boa obra na vida dela, com certeza a completará eficazmente. Quais são esses benefícios, então, concedidos a nós, como sendo aqueles que são efetivamente chamados? Esses benefícios, então, são a justificação, a adoção e a santificação, ok? Que ligação há entre a adoção e a vocação eficaz? O pecador tem um pai espiritual, Deus, por meio do seu relacionamento com Jesus Cristo. Então é aquilo que eu falei, era um escravo, era alguém solitário nesse mundo, era alguém perdido, era alguém que estava sem esperança, era alguém que estava trilhando um caminho na cegueira, indo em direção ao abismo, mas de repente Deus resgata ele por meio de Cristo e ele tem os seus olhos espirituais abertos e agora ele recebe de Cristo a justificação pela fé. Ele crê então na obra salvífica de Cristo ao ouvir a mensagem do Evangelho, ao ouvir o chamado. O Espírito Santo o capacita a entender o chamado, a compreender o chamado e a entregar a sua vida para o Senhor Jesus, crendo nele como seu único e suficiente Salvador. E ele é levado então a Deus por intermédio de Cristo, sendo regenerado, justificado em Cristo e se tornando então um filho de Deus. Antes Deus olhava para ele na situação de escravo, na situação de alguém que estava sob a sua ira. Mas agora Cristo está entre ele e Deus. E Deus olha para ele agora e através de Cristo o recebe como filho. Que maravilha! Podemos agora nos relacionar com o nosso Pai Celeste. Esse relacionamento que foi perdido no Éden, agora é reconquistado em Cristo e agora vivemos esse relacionamento reconquistado. Esse relacionamento agora é de novo criado com Deus para toda a eternidade. Estarmos relacionando-nos com nosso Pai que nos criou, o Pai Celeste, o Pai dos Espíritos, Ele mesmo que nos concedeu esse Espírito que temos de vida, Ele que formou esse Espírito é dele. E agora em Cristo somos reconciliados. Que maravilha! Temos um Pai espiritual, ainda que na terra sejamos desprezados, ainda que na terra não tenhamos família, ainda que na terra aqueles que estão à nossa volta não nos compreendam, mas o nosso Pai Celeste nos compreende.
cuida de nós, nos ampara, nos ajuda, nos guia, estará conosco por Cristo Jesus. Cristo Jesus agora, pelo poder do Espírito Santo, nos comunicará as bênçãos do reino dos céus, do seu reino, pela sua infinita graça e bondade. Que ligação há entre a vocação eficaz e a santificação? O pecador tem um relacionamento com Cristo no que diz respeito à sua capacidade de viver como os cristãos devem viver. Cristo é a força do cristão. Então, através do nosso relacionamento com Cristo agora, nós somos capacitados a viver uma vida separados desse mundo. Como novas criaturas que somos, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Dessa forma, então nós somos separados desse mundo, carregando a nossa cruz, o vitupério de Cristo, a vergonha, mesmo a vergonha que Cristo passou, nós passaremos porque somos discípulos dele. Mas nós temos uma alegria, um gozo, uma capacitação espiritual, uma vida espiritual infinitamente incomparável com qualquer coisa que possa ser oferecida a nós nesse mundo. Aquele que está cego ainda não compreende essa realidade, olha para o cristão e acha estranho ele não seguir o mesmo rumo que a multidão está seguindo. Acha estranho essa alegria que o cristão tem, essa vida que o cristão vive, mas aquele que nasceu de novo sabe que não há nada mais glorioso do que aquilo que ele recebeu espiritualmente, do que essa nova vida espiritual que ele tem. Não há nada mais glorioso do que viver como filho de Deus, não há nada mais glorioso do que ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Não há nada mais glorioso que a palavra, não há nada mais glorioso que a vida que Deus tem preparado e está nos concedendo por Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aquele grande dia em que, como agora nós limitadamente por causa da vida na terra que vivemos, nesse corpo carnal, nesse corpo que vai perecer, vemos somente por espelho, não temos uma contemplação da grandiosidade do reino do nosso Pai, mas um dia veremos ele face a face. Hoje nós não vemos, hoje vivemos pela fé, contemplamos, como diz o apóstolo Paulo, por um espelho, mas um dia nós veremos face a face. E o Senhor, então, ele nos a cada dia aperfeiçoará e capacitará para cada dia nós mais e mais nos afastarmos do mundo e cada dia nós achegarmos mais a Deus. Isso somente acontece com a capacidade que vem do Senhor. Qual deve ser a atitude do cristão para com esses benefícios? Com respeito a esses benefícios, o cristão deve ser dedicado na diligência para assegurar o seu chamado, vocação e eleição. Também deve ser agradecido por ter sido justificado, adotado e estar em processo de santificação e mostrar sua gratidão louvando a Deus e servindo-o. Também deve estar aguardando com alegria o dia em que pela sua graça o Senhor será glorificado, sabendo que tal é a esperança daqueles que foram predestinados, chamados e justificados. Então, nós devemos viver dessa forma. Temos que nos dedicar à vocação que o Senhor deu para cada um de nós. Nós precisamos também ter gratidão ao Senhor pela obra que Ele fez na nossa vida de salvação.
E temos que aguardar o dia em que seremos então glorificados, o dia em que o Senhor nos levará para a sua glória. Temos que aguardar com anseio, ansiosos, como diz o apóstolo Paulo, olha, para mim é muito melhor estar com o Senhor. E em Apocalipse diz, amém, ora vem, Senhor Jesus. Então, esse foi o nosso estudo de hoje sobre as bênçãos que aqueles que são chamados pelo Senhor desfrutam. Que Deus nos conceda da sua graça, do seu favor, e que nós possamos nos conscientizar a cada dia de viver na presença do Senhor e valorizar as suas maravilhas, as suas bênçãos. Deus abençoe a sua vida. Espero que tenha servido de alguma forma para edificar você esse vídeo. E até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Tchau.